Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Cuca, enfim, chegou, foi apresentado no Timão e, obviamente, falou sobre a repercussão do seu anúncio junto à boa parte da torcida, sobre os protestos, sobre a rejeição, sobre o caso que envolve o seu nome lá de 1987. Tudo isso a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Mais uma vez pedindo desculpas pela voz, né? Não é a mais adequada, mas vamos lá porque as informações precisam ser passadas. O Cuca concedeu a sua entrevista coletiva de apresentação e desde a primeira resposta ele já teve que falar sobre o tema que envolve o seu nome e que gerou toda essa repercussão negativa em parte da torcida. E é muito claro ver que é parte da torcida, porque tanto aqui no chat como em outros comentários e redes sociais, você tem realmente divisões. Você tem torcedores que não se importam com o fato e tem outros que se importam muito com o fato. Qual é esse fato? Só para contextualizar, o Cuca, em 1987, numa excursão à Europa, recém-jogador do Grêmio, há 15, 20 dias, ele estava no quarto de uma menina que foi estuprada aos 13 anos. Isso é o que diz o processo e a condenação, a qual ele também está. Nos autos do processo, pelas informações também, a vítima nunca o reconheceu como o estuprador. Mas o fato é, ele foi condenado. E aí não cabe a gente aqui, evidentemente, julgar ou condenar. Cabe à justiça. E a justiça o condenou. O Cuca se declara inocente. E ele teve que falar sobre isso porque, em frente ao CT, onde ele concedia a entrevista coletiva, existia um protesto de pessoas, muitas mulheres, exibindo cartazes com "Não estuprem o Corinthians", "Respeita a nossa história", "Respeita as Minas", entre outros dizeres. Várias entidades feministas e de grupos de torcedoras do Corinthians se manifestaram contra a contratação do treinador. Depois do vídeo que eu gravei aqui longamente, expressando a minha opinião, a gente teve outros desdobramentos, como, por exemplo, todas as organizadas emitiram nota contrária também à contratação, com exceção da Gaviões da Fiel, que, como eu já tinha dito para vocês, não na sua totalidade, mas as lideranças consultadas deram aval para que o Duílio Monteiro Alves contratasse o Cuca. Isso quer dizer que todos os integrantes da Gaviões concordam? Não, como eu disse, a torcida é muito grande, mas as lideranças consultadas deram aval. E como a Gaviões não se manifestou ainda, a decisão será de apoiar o treinador, pelo menos no primeiro momento. Vamos lá. O Cuca falou sobre isso desde a primeira resposta e se declarou inocente. Versão do Cuca. Eu estava no quarto onde houve um ato sexual contra um vulnerável. A menina tinha 13 anos. 13 anos. E ele estava no quarto. Então, a primeira premissa que eu tenho, eu já expressei a minha opinião e eu vou confirmar aqui, é de que obviamente eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, só as pessoas envolvidas. O fato é, ele foi condenado, não por mim, não pela rede social, não pelo tribunal da internet. Ele foi condenado pela justiça suíça. Segundo o Cuca, ele nem sabia que tinha julgamento. A versão dele, ele era um menino, ele já tinha 23 anos, mas ele disse que era um guri, um piá, ele fala, e não tinha dinheiro para voltar para a Suíça, para enfrentar o processo, e foi condenado. A menina nunca o reconheceu como um estuprador. Isso também, segundo consta, eu realmente não li o processo não está mais disponível, o crime prescreveu, ela não o reconhece como um estuprador. Isso é um ponto. Ele confirma essa versão. Segundo o Cuca, o erro dele foi estar no quarto e não ter falado mais sobre isso. Como também não foi só ele que falou, nós também não o questionamos. Ele passou por vários clubes e isso nunca veio à tona. O zagueiro Henrique, inclusive, que estava no quarto, também foi jogar no Corinthians anos depois, foi campeão no Corinthians e nunca se falou sobre o tema. E o Cuca mesmo entende que há uma evolução e que bom que hoje falamos sobre isso, porque hoje a sociedade não permite mais certas coisas. E eu já falei para vocês que, na minha avaliação, estupro é condenável em qualquer época, seja em 1987, seja em 2023. O Cuca diz que não tocou na menina e que não cometeu o estupro.
essa é a palavra dele. O que eu tenho, o que nós temos, o fato, houve uma condenação. E na minha cabeça, a condenação, ela não existiria se não houvesse, digamos assim, material, prova para que isso acontecesse. Mas isso não sou eu que digo, isso é a justiça. A justiça o condenou. Significa que o Cuca não possa mais seguir a sua vida? Não. Tanto que ele seguiu, tanto que ele hoje está trabalhando no Corinthians. Para mim, o que pega mesmo é que a gente não tem como saber qual o nível de envolvimento do Cuca. Não temos como saber. Só temos a palavra dele. E ele tem todo o direito de se declarar inocente e de dizer que não fez nada. Ele está no direito dele. Assim como o clube, o Corinthians ou qualquer outro clube, tem o direito de não contratar um jogador, um treinador, que é condenado pela justiça e que tem um mínimo envolvimento com o caso hediondo. Não há como saber o que aconteceu, mas o fato que nós temos é o envolvimento dele e uma condenação. Ponto. E se o Corinthians decidiu por contratar o Cuca, isso implica em consequências. Ainda mais um clube que ergue uma bandeira de respeito às mulheres e que voltou atrás em várias contratações recentes por conta disso. Teve um jogador do esporte há alguns anos, teve o Cartoloco, que tinha denúncias de agressão contra a mulher, e o clube voltou atrás. A pergunta que eu faço é por que o Corinthians escolheu um treinador que tem um envolvimento num caso de estupro, que tem uma condenação num caso de estupro, para que ele usasse a sala de conferências do Corinthians, do seu centro de treinamentos, para falar sobre um problema que não é do clube. Pelo contrário, de um clube que sempre bradou contra isso. Esse é o meu argumento para a não contratação do Cuca. Eu acho isso uma incoerência, uma hipocrisia. Você, há poucos dias, lançar uma camisa da democracia corintiana, você ser um clube super engajado politicamente, você ter a bandeira de respeito às minas, você investir no futebol feminino, você dizer que valoriza suas torcedoras e anunciar um treinador do seu time profissional masculino com um envolvimento, com uma condenação, por mais que a gente não saiba o que aconteceu. O Corinthians já voltou atrás em tantos casos menores, mas nesse caso o Duílio resolveu comprar a briga. Por quê? Já falamos sobre isso. Porque nesse momento houve uma escolha de que o resultado de campo ele é mais importante que tudo. Esse grupo político quer se manter, esse grupo político quer encerrar a gestão do Duílio com algum título, quer fazer o time melhorar, e eles entendem que com resultados isso será esquecido, apagado, minimizado. Minha opinião, não será. O Cuca e o Duílio, eles vão ter que conviver com isso e talvez até dependendo dos resultados. Eu acho também que se o Cuca classifica contra o Remo e vence o Palmeiras no Allianz Parque, 80% da torcida não vai nem tocar no assunto, vai comemorar, vai festejar e que se dane o resto. O contrário também é verdade. Se ele começar a ter maus resultados, isso vai começar a vir à tona. Os adversários vão começar a provocar o Cuca, o chamando de algum nome que ele provavelmente não vai gostar. Ele vai ter que ter equilíbrio para isso. Então, assim, não há nenhum impeditivo legal que faça com que o Cuca não possa treinar o Corinthians. Ele não é foragido, o crime já prescreveu. Se ele voltar hoje na Suíça, não tem problema nenhum, porque, repito, ele foi condenado, mas o crime prescreveu. Ele não cumpriu a pena porque ele estava no Brasil. Hoje, o crime está prescrito. Passou muito tempo, o Corinthians provavelmente se cercou juridicamente se ele poderia trabalhar, se ele teria problema em pisar na Suíça, tá tudo certo. Legalmente, o Cuca não deve nada à justiça, não deve nada a ninguém. Ele pode muito bem trabalhar. A questão é moral, né, gente? A questão é moral e envolve o Corinthians, de um clube que se declara engajado, respeitador, com uma bandeira e contratar um treinador que tem esse histórico. A culpa, nesse caso, se é que existe culpa, né? O erro, nesse caso, não é do Cuca. O Cuca está lá e se declarando inocente, dizendo que não fez o que todo mundo, ou que muitas pessoas dizem que ele fez. Embora uma condenação.
Ele está lá se declarando inocente. Ele pode seguir a sua vida. Ele pode falar sobre o tema, ele pode não falar sobre o tema, ele pode fazer o que ele bem entender. O erro, na minha avaliação, está no Corinthians comprar uma briga totalmente desnecessária, contratando um treinador que tem um mínimo envolvimento num caso absurdo como esse, de uma menina de 13 anos. E vale lembrar, a lei brasileira, eu não conheço a lei suíça, mas a lei brasileira modificou recentemente o crime de estupro. Em 1987, estupro, ele exigia penetração. Hoje não mais. Então, ele foi condenado por estupro de vulnerável coletivo. Naquela época, você precisava fazer a penetração. Hoje, o atentado ao pudor, ele foi unificado com a violência sexual, o estupro. Então você não precisa mais apenas ter a penetração para ser condenado por estupro. Isso hoje na lei brasileira. O Cuca disse que estava no quarto, que era muito jovem, que estava estudando para o jogo e a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Falou repetidamente sobre isso ao longo da entrevista, falava questões de campo, falava sobre a repercussão, falou sobre a família, falou que tem a consciência tranquila, deu a sua versão, está lá. E assumiu, né, junto ao Duílio Monteiro Alves, ao Alessandro Nunes, que é algo que eles vão precisar enfrentar. E ele se dispôs a isso. Escolhas e consequências, assim é a vida. Falou sobre outras questões técnicas dentro de campo, que conhece alguns jogadores que já trabalhou com ele, o Yuri Alberto no Santos, que estava subindo, foi para o Inter, o Fábio Santos, que subiu com ele no São Paulo, 2004 para 2005, o Roger Guedes, que veio do Criciúma para o Palmeiras quando ele estava lá em 2016, e tem mais outro agora que eu não vou lembrar. Mas alguns jogadores que já conhecem o Cuca. Falou sobre o menino Pedro, e aí ele falou de jogadores que ele percebeu quando ele subiu, porque ele gosta de promover jogadores da base, e que vai conversar com o Pedro sobre qual é o melhor posicionamento dele, pretende usar titulares, está louco para trabalhar, queria muito trabalhar no Corinthians, fechou o ciclo em São Paulo, né? É o 8º treinador a treinar os 4 grandes de São Paulo, falou sobre a identificação dele com o Palmeiras, mas que hoje ele é Corinthians, se mostrou muito a fim de dar certo, a fim de querer corresponder. E a gente sabe, separando as coisas, que o Cuca é um grande treinador. Ele oscilou alguns trabalhos nos últimos anos, bons e maus momentos, mas eu sempre gostei das equipes do Cuca. Achei ele um ótimo técnico. Acho que ele sempre montou boas equipes e acho que a tendência é fazer esse Corinthians melhorar. Ele falou sobre a questão do Lázaro também, que foi não sei se ideia dele ou uma sugestão dele, ou se ele gostou da ideia do Lázaro ser mantido na comissão, para que ele possa beber da inteligência do Lázaro, do conhecimento dele de clube, de alguns atletas, para que ele possa entender o processo, porque ele considera o Lázaro um sujeito muito inteligente e tudo mais. Então, que foi uma medida acertada, né, manter o Lázaro na comissão técnica. E falou sobre, enfim, os seus planos, seus objetivos, contrato só até o final do ano, porque aí ele disse que ao final do ano, que as pessoas têm razão quando dizem que ele não continua trabalhos, porque ele gosta de ficar com a família também, e normalmente no primeiro semestre, né, mesmo quando ele foi campeão no Galo, ele fez isso e depois acabou voltando. É um retrospecto recente dele, corriqueiro, né? Ele costuma fazer isso, e ele diz que as pessoas têm razão, porque ele realmente interrompe para poder ficar com a família e volta depois, mas fez um contrato até o final do ano sem multa, segundo ele. Sem multa. Ele disse que não está lá por dinheiro. Então, se o Duílio se arrepender, está tudo certo. Se ao final do ano ele quiser permanecer, eles acertam, e o clube também. Se ninguém quiser permanecer com ninguém, ele vai embora e está tudo certo. Assim, o Cuca concedeu a sua entrevista. E, obviamente, permeando o assunto em todos os momentos. Achei legal da parte dele o fato dele dizer que tem que falar mais sobre o assunto, tem que conscientizar as pessoas, deu dicas, inclusive, provavelmente aos mais jovens, quando ele diz cuidem o que vocês fazem na vida de vocês, porque isso pode gerar uma consequência, pode acabar com a tua vida. Acaba com a vítima, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o jogador estuprou, meu Deus, acabou com a carreira. E a vítima, que vai ter que conviver com essa sequela para o resto da vida. Inclusive a menina envolvida
nesse estupro lá na Suíça, relatos forenses dão conta de que ela teve inúmeros distúrbios intelectuais ao longo da vida. Então, você acaba acabando, você acaba com a vida de uma pessoa. E o atleta, consequentemente, porque comete um crime, obviamente acaba com a carreira também. Mas, né, ele falou sobre isso. Você acaba com a vítima, mas você cuidem o que vocês fazem, porque isso gera sequelas também para a sua carreira. E a gente tem visto muitos casos no futebol. Olha o Pedrinho aí, do São Paulo, que está afastado. Tem prints aí ameaçando a ex-namorada de morte. Daniel Alves, que está lá preso. Robinho, condenado por estupro, com áudios reveladores e incriminatórios. E o Robinho foi condenado em todas as instâncias. Então, assim, tem muitos casos recentes. E é por isso também que o assunto vem à tona. Porque esse caso nunca foi bem explicado. Os jogadores ficaram lá aguardando o julgamento, então eles sabiam que existia um julgamento, porque eles ficaram lá aguardando o que fazer. Ficaram presos lá num castelo durante um mês, praticamente, até retornarem. E quando eles retornam no aeroporto, são recebidos como heróis. A gente vivia uma outra época. E eu tento contextualizar isso, mas eu repito, o crime no qual o Cuca, não sei de que forma, não tenho como saber, estava envolvido, ele é condenável em 87, em 2023, em qualquer época. E só por isso, o Corinthians, na minha opinião, não deveria contratar. O que vocês acharam da entrevista? Acho que, para muitas pessoas, pelo que eu percebi, já está suficiente, o assunto está encerrado e o Cuca terá apoio para trabalhar. Quem sou eu aqui para determinar o que vai acontecer? Eu estou aqui para dar minha opinião, como jornalista e como formador de opinião, representando, enfim, a sociedade, como representante da sociedade, com um canal que tem muitas pessoas. É a minha função, inclusive. Eu preciso fazer isso, preciso me posicionar. Eu não contrataria. E acho que ele vai enfrentar consequências ali na frente. Acho que ele nunca vai se livrar disso. Especialmente no Corinthians, que tem uma bandeira que vai completamente no sentido contrário disso. O problema é que as ações não representam isso, né? No caso do Corinthians. Mas ele vai trabalhar, ele está no bid, ele vai estrear contra o Goiás e a gente vai ver a sequência do trabalho dele. Comentem aqui o que vocês acharam, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!